Chamar o pastor Fred para vir aqui à frente. Pastor Fred. O pastor Fred ministrou hoje de manhã, foi bênção, né? A gente já chama de amigo, porque já fomos tomar café na casa dele, ele já veio tomar café ali em casa, já temos trocado algumas ideias. Um homem muito usado por Deus, com muito conhecimento teológico, bíblico, já pastoreou alguns ministérios, algumas igrejas, e aprove a ele, né, aprove a Deus trazer ele aqui para abençoar nós aqui em Concórdia. Então ele está morando aqui na cidade, depois ele vai se apresentar para vocês. Está também aqui sua esposa, sua filha, depois ele também apresenta. E eu gostaria que você apenas impusesse as mãos, estendesse as mãos para nós orar por ele. E pedir para que o Senhor venha abençoar e usar a vida dele nessa noite. Pai, nós queremos entregar a vida do teu servo. E queremos te pedir, usa ele como um instrumento aqui nessa noite. Que não seja ele, mas o teu Espírito falando por meio dele. Que os corações venham tremer e temer diante do teu nome. Que o Senhor não deixe nenhum tipo de distração tomar, Senhor, o nosso coração do foco que é a tua palavra. Porque quando o Senhor vai falar conosco, nós temos que estar atentos e prestar atenção naquilo que o Senhor vai falar. Por isso que ele seja apenas uma voz como João Batista no deserto. E que ele leve, Senhor, nessa noite o recado vindo do Senhor para os nossos corações. Abra a nossa mente, o nosso entendimento e derrama das tuas bênçãos através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Com alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Estivemos aqui em outras ocasiões, teve uma vez que nós estivemos aqui à noite e hoje pela manhã. Não lembro muito bem dos irmãos, porque a gente veio poucas vezes aqui, mas para quem não nos conhece ainda, aquela moça ali sentada no canto ali, pode ficar de pé, por gentileza, é minha esposa, Silvana. E aquela outra moça linda ali é minha filha, fica de pé, Iauara, por gentileza. O nome dela é Iauara. Do Tupi-Guarani é a onça pintada. E o nome que eu mais vi combinar até hoje. Minha família amada, né? E eu sou aqui de Concórdia, natural de Concórdia. No ano de 2013 eu fui para Paraíba, fui fazer o seminário. Concluí e Deus me encaminhou lá mesmo para o ministério. Então a gente teve trabalho de plantação de igreja, trabalhei com dependentes químicos num projeto da Primeira Igreja Batista Bessa Mar, Cidade Viva, e depois fomos ao sertão pastorear uma igreja lá. Então, passei 17 anos fora de Concórdia, pastoreando, plantando igrejas, trabalhando com dependentes químicos, revitalizando igrejas. Lá eu conheci Silvana também, ela é natural da Bahia, mas conheci ela em João Pessoa. E aí, como eu me encantei muito pelos nordestinos, eu trouxe uma comigo, né? E a gente tem mais uma também, que é de lá, é pessoense. Nasceu lá em João Pessoa, Iauara, e veio para cá conosco, a nossa filha amada. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando esse momento com os irmãos. E eu gostaria de convidar os irmãos, nesse momento, a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 6, Evangelho de João, a partir do versículo 60. Eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé para estarmos fazendo essa leitura. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 68. Aliás, 69. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida.
mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede como igreja, para juntos cultuarmos, louvarmos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também agradecemos, ó Deus, o privilégio de meditarmos e aprendermos da tua palavra para as nossas vidas. Ministra, ó Deus, aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Queria, antes de começar a palavra, mandar um abraço para os irmãos lá de Conceição, né? Hoje de manhã estava assistindo o culto, participaram do culto, pastor Rude. Aí quando eu saí aqui, comecei a receber as mensagens do povo, dizendo que tinham participado. Eu nem sabia, né? Alguém passou o link lá e o pessoal começou a participar. Então eu queria mandar um abraço, eu sei que tem muitos irmãos lá de Conceição participando desse momento. Um grande abraço para Conceição, um povo querido do nosso coração. Irmãos, nós sabemos que Jesus não pregou uma mensagem sequer com a intenção de alisar o ego de ninguém. Jesus nunca se deu ao capricho de pregar algo que fosse aceitável aos ouvidos das pessoas, porque ia agradar o coração delas. Ele não estava preocupado, eita, será que se eu pregar isso, será que se eu ensinar isso, será que se eu falar a respeito desse assunto, eu vou agradar, eu vou desagradar, as pessoas vão falar alguma coisa? Não. O compromisso de Jesus era com o Pai, com a verdade. Tudo que ele ensinava, ele recebia do Pai, e como ele recebia do Pai, ele também ensinava. Ele tinha a preocupação de passar somente a verdade. E por isso, ao ouvir as palavras de Jesus, como nós vimos aqui no texto, eu queria até pedir aos irmãos, se puderem, permaneçam com as Bíblias abertas em João capítulo 6, porque nós vamos estar vendo alguns versículos dentro desse mesmo capítulo. E se você tem uma caneta e um papel, aí eu queria também que você anotasse. Eu vou fazer muitas citações de versículos e eu não tenho como esperar abrir e a gente ler um por um. Eu vou ler porque aqui na minha folhinha já está tudo digitado, é mais fácil. Então você pode anotar, né? Você que está em casa, você que está aqui, pode anotar e depois conferir cada versículo, ler novamente esses versículos, que é muito importante nós sempre lermos e relermos esses versículos quando a palavra é ministrada, conferir se aquilo que é pregado está de acordo com a palavra de Deus. Então anote, né, cada versículo, cada texto que vai ser citado para você ler depois. Então permaneça com a sua Bíblia aberta em João capítulo 6. Então, essas pessoas que estavam ali com Jesus, muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Jesus, acharam aquele discurso, aquela palavra de Jesus dura demais. Eles disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar, quem pode aguentar isso? E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Durante todo o ministério de Jesus, nós observamos pessoas que eram confrontadas com a palavra que ele pregava, que ele ministrava, pessoas que abandonavam Jesus no meio do caminho. É importante nós entendermos algumas coisas a respeito desse texto, para que nós possamos chegar à nossa reflexão. Primeiro, Jesus tinha muitos seguidores naquele momento. Versículo 60 aqui diz que ele tinha muitas pessoas junto dele, não era apenas os 12 discípulos. Muitos outros seguidores estavam ali com Jesus. Segundo, é notório, é um fato que eles não compreendiam muito bem o que Jesus ensinava. Quem já leu os evangelhos sabe muito bem que até mesmo os 12 discípulos de Jesus, em alguns momentos, eles tinham dificuldade de compreender, de entender aquilo que Jesus ensinava. Em alguns momentos até Jesus pregava alguma parábola e depois eles iam lá, mestre, o que quer dizer isso? E às vezes o ensinamento era tão claro que Jesus repreendia eles por causa da dureza do coração. Terceiro, diante da primeira dificuldade ou barreira, no caso aqui uma barreira intelectual que se levantou, eles desistiram de seguir Jesus.
aquela multidão que acompanhava Jesus diante do primeira dificuldade, o primeiro problema enfrentado ali, simplesmente eles resolveram não seguir mais Jesus. E isso nos leva a alguns questionamentos que eu queria trazer como questionamentos, mas também trazer respostas para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. O primeiro questionamento, primeira pergunta que eu levanto nessa noite relacionado a isso que aconteceu com Jesus, com aqueles seguidores, com os discípulos, é: por que aquelas pessoas seguiam Jesus? Por que aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus? Pelo contexto do capítulo 6, depois os irmãos podem ler em casa, pelo contexto desse capítulo, porque aquelas pessoas procuravam os favores e os benefícios de Jesus. Curas, milagres, alguma coisa que Jesus pudesse oferecer para elas. Tanto é que no versículo 25 e 26 desse mesmo capítulo, diz assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e eles perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Infelizmente, não era incomum que muitas pessoas que procuravam por Jesus, após receber o milagre, receber a sua bênção, eles não tinham mais interesse por Jesus. Eu alcancei o que eu quero, já consegui o meu alvo, o meu objetivo, então não tem para que eu seguir Jesus. Lembra dos 10 leprosos lá de Lucas? 10 leprosos foram pedir a Jesus que tivesse misericórdia deles. Jesus disse: vão e mostrem-se ao sacerdote. Quando eles foram, no caminho estavam curados. E aí um voltou para agradecer a Jesus. E Jesus enfatiza que ele não era israelita. Então, infelizmente, essa realidade também é presente na vida das pessoas hoje em dia. Não é muito diferente desse aspecto que nós observamos na vida daqueles seguidores há 2000 anos atrás. Não. As pessoas querem bênçãos, elas gostam de ser aduladas, elas gostam de ser bajuladas, elas procuram ouvir mensagens e pregações que, de preferência, alisem os seus egos. Que passa a mãozinha na cabeça. Não pode falar de pecado, né? Não, isso ofende. Nossa, vai falar de... Pastor vai pregar sobre pecado, pastor? Tem gente que é assim, depende do que for pregar. Ah, cara feia. Pastor pregou sobre pecado. Tem muitas pessoas que, infelizmente, ainda hoje, têm a mesma atitude daquelas pessoas do tempo de Jesus. Nós temos um relato interessante lá em Atos, capítulo 24, quando Paulo ele estava indo para Roma e ele estava preso, e o governador Félix, vez por outra, mandava chamar Paulo, porque sabia que Paulo era um homem de Deus, e ele queria ouvir a palavra de Deus, ele tinha um certo temor. Só que toda vez que Paulo começava a falar do juízo, da vinda de Jesus, do fim dos tempos, Félix ficava com medo e dizia: não precisa mais falar não, volta lá para a sua cela, quando for oportuno eu mando chamar. Muita gente é assim. Eu quero ouvir aquilo que me agrada, senão eu não quero. Eu não recebo, não é para mim, é para o irmão. É para o irmão que está aí do lado, mas não é para mim. Sempre se procura o caminho fácil. Para muitos, igreja boa é aquela igreja que só prega bênçãos materiais, prosperidade, vitória. Mas qual é o sentido da prosperidade, da vitória e da bênção se não há Jesus? Jesus é nossa bênção, Jesus é nossa vitória, Jesus é nossa prosperidade. Se Deus desse a cada um de nós infinitas oportunidades, nós falharíamos em todas elas. É por isso que Ele enviou Jesus. Jesus é o melhor de Deus para nós. Quer o que melhor do que Jesus? Não existe, não há. E aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, muitas delas perderam o privilégio de conhecer mais profundamente quem era aquele Jesus, porque elas estavam cegas atrás daquilo que Jesus podia dar e não viram que o presente de Deus era Jesus. Era Jesus o maior presente, a maior dádiva do Senhor. No capítulo 6, versículo 27, se você quiser acompanhar aí, Jesus disse: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês. Essa foi a resposta de Jesus àqueles interesseiros que estavam atrás dele.
Não venham aqui só por causa de pão, por causa de milagre, mas trabalhem pela comida verdadeira, aquela que é eterna e aquela que eu posso dar a vocês. Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Ó, que maravilha. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento de Deus para as nossas vidas. Então, infelizmente, o que levava aquelas pessoas a seguirem Jesus eram os interesses particulares e egoístas de cada um. O que leva cada um de nós a seguir a Jesus? Por que você segue a Jesus? Por que você está nessa caminhada? Você entendeu quem é Jesus? Você compreendeu de fato a importância de Jesus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas? Precisamos refletir. Segunda questão que eu levanto aqui, por que eles não entendiam a palavra e os ensinos de Jesus? Por que essas pessoas tinham dificuldade de entender, de compreender a palavra de Jesus? Porque eles estavam ali pelas motivações erradas. E nós sabemos que uma motivação errada, ela pode atrapalhar tudo na nossa vida. Desde um simples momento que às vezes você está na presença de Deus e você quer buscar a presença de Deus, uma pequena motivação errada ali pode atrapalhar tudo. Pode pôr tudo a perder. Muitas vezes as pessoas vão ali na presença de Deus, não porque elas querem conhecer mais de Deus, não porque elas querem se aproximar mais de Deus, não porque elas querem mais de Jesus. Elas querem os favores de Deus. E aquelas pessoas estavam com motivações erradas, estavam ali pelos seus próprios interesses. E se cumpriu na vida deles aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Se cumpriu ali, literalmente, isso que Jesus ensinou. Porque aquelas pessoas, por causa dos seus interesses, ficaram cegas para a realidade de quem era Jesus e daquilo que Jesus representava ali. Perderam a vida verdadeira por causa de pães, de um milagre. Perderam o foco. Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A nossa motivação ela tem que ser completamente devotada ao Senhor. Eu estou buscando ao Senhor de todo o coração, eu quero o Senhor de todo o coração, eu anseio pelo Senhor de todo o coração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizer, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Será que tem buscado de todo o coração? Qual a intenção, qual a motivação que leva a pessoa a ler a palavra de Deus? Simplesmente por mero conhecimento intelectual? Porque eu vi muitas pessoas que têm um conhecimento intelectual da Bíblia, né, aquele conhecimento teológico, mas não tem a prática, não tem a vida diária. Você vê que é vazio, é um conhecimento vazio. Não entende a essência, o espírito da palavra que está ali. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Corta mais do que uma espada de dois gumes, como diz o autor de Hebreus. Motivações erradas foi o que levou aquele povo a não compreender a palavra de Deus. Se eles tivessem buscado de todo o coração. Você já teve essa experiência de em algum momento você parar no seu dia a dia? Porque na verdade nós temos que fazer isso diariamente, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos de momento de oração na palavra de Deus. Você já experimentou algum momento pegar a palavra de Deus, você orar, você sentar e ler várias vezes aquele texto, conversar com Deus, pedir que Deus explique para você, pedir que Deus ministre ao seu coração, pedir que Deus fale ao seu coração? Cara, Deus faz coisas maravilhosas quando você para na presença dEle, quando você busca Ele de todo o coração. Quando você está ali lendo, meditando, orando, realmente querendo aprender, querendo receber de Deus, porque você tem o desejo de viver uma vida que glorifica ao Senhor, e Deus vai mostrando para você, Deus vai revelando, Deus vai te dando o entendimento que você precisa, o discernimento que você precisa. Às vezes tem gente que pega a Bíblia e lê assim, sabe, como se fosse um livro qualquer. A Bíblia é um livro espiritual, nós temos ela aqui fisicamente, mas ela se discerne espiritualmente. Então, carnalmente, não adianta você procurar nada nela. Você tem que buscar espiritualmente, de todo o coração, tem que se deleitar na presença de Deus. E aí Deus vai se revelar. Aquelas pessoas perderam o privilégio de conhecer, de se aprofundar, de entender, de receber aquilo que Jesus tinha ali para eles, porque eles estavam ali por motivações erradas. Nós temos que nos achegar a Deus pelas motivações certas, corretas. Amém, igreja? Terceira
Terceiro questionamento que nós levantamos aqui. Por que a primeira dificuldade os afastou de Jesus? Por que a primeira barreira, por que o primeiro embate que eles tiveram ali afastou aquelas pessoas de Jesus? Mais uma vez, com certeza nós podemos afirmar que as motivações erradas estavam inclusas nisso. Eles estavam procurando Jesus por motivações erradas, e quando se levantou a primeira dificuldade, foi fácil eles abandonar, né? E eles não mudaram em nenhum momento a sua maneira de pensar com o tempo. Às vezes acontece de irmos a Deus por motivações egoístas, mas isso não quer dizer que nós devemos permanecer assim. Olha, a maioria das pessoas, quando elas vão para Jesus, elas vão porque elas estão passando por momentos difíceis. Se você analisar a sua vida, talvez você que está aqui ouvindo essa palavra, tanto em casa como aqui, o que levou você até Jesus foi um momento de dor. Para mim foi, é uma experiência minha, pessoal. Eu fui para Jesus por um momento de dor. Eu tive que passar por um momento de muita dor para me reconhecer que eu precisava de Deus. E eu fui até Ele. Muitas pessoas vão até Ele porque elas passam por momentos de dor, e isso é inevitável, a vida é assim, ela tem esses momentos. E aí, no momento de dor, eu lancei a minha vida realmente, eu abri mão da minha vida para que Deus tomasse conta dela. Muitas pessoas fazem isso. E eu vi o que Deus fez na minha vida, eu senti a presença de Deus naquele dia de uma forma fantástica. Só que, com o tempo, eu pensei, cara, eu não posso ficar com essa mesma mentalidade. Ir para Deus só quando acontece alguma coisa ruim, ir para Deus só quando eu tenho alguma necessidade, ou ficar preso a Deus porque Ele me dá alguma coisa. Não, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer, eu tenho que ir além dessas motivações que são mais relacionadas às minhas necessidades do que o que realmente Deus é. Aquelas pessoas estavam ali com motivações erradas, buscando algo, mas elas não entendiam quem de fato estava ali na presença delas. Quem é esse Jesus? É um profeta? É um milagreiro? É um homem de Deus? Tanto é que Jesus, certa vez, ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é isso, é aquilo. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: quem vocês dizem que eu sou? Porque ele queria gerar no coração dos seus discípulos uma convicção pessoal, para que eles tivessem essa convicção de quem é Jesus. E aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Coisa maravilhosa. Jesus nos chamou para um relacionamento profundo com o Pai. O nosso alvo, o alvo da nossa vida, deve ser sempre buscar mais e mais a presença do Senhor, crescer nesse relacionamento com o Senhor, e não apenas buscar aquilo que Ele oferece. Muitas vezes buscamos o que Ele oferece e perdemos o melhor de Deus, que é a nossa comunhão, que é a nossa vida na presença de Deus. Jesus diz em Mateus 6,33 o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes parece que as pessoas invertem esse versículo, né? Buscar todas as demais coisas e a justiça de Deus e o reino de Deus serão acrescentados. E não é assim que funciona. A nossa prioridade é o reino, é o nosso relacionamento com Jesus. E eu queria, você pode anotar aí agora, como eu falei, você tem uma caneta, um papel, eu vou ler vários versículos agora aqui. E aí não vai dar tempo de você abrir sua Bíblia, anota para você ler em casa. Você que está em casa, anota aí para depois você fazer essa leitura. Mas eu queria que você observasse o que esses versículos, esses textos bíblicos afirmam acerca de Jesus. E o que o próprio Jesus diz acerca dele. Porque nós precisamos olhar para dentro do que as Escrituras revelam para nós acerca da pessoa de Jesus, para entender a maravilha que é Jesus. A revelação de Deus, ela nos foi dada para isso, para mostrar a verdade a respeito da sua obra através de Jesus Cristo, para que nós possamos conhecer o seu Filho amado. Lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, a palavra diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, o verbo, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela.
A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. O evangelista João, falando de Jesus, um pouco mais à frente, no versículo 14 do mesmo capítulo, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 8, versículo 12, de novo Jesus começou a falar a eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 10, versículo 9 ao 10, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Amém, igreja? João capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. João 11, 25, então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Jesus respondeu, João 14, versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15, 5, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E agora esse texto eu faço questão que os irmãos abram, Colossenses capítulo 1, deixa o seu dedo marcando aí o capítulo 6 de João, Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17, esse texto é lindo, todos são na verdade, mas tem textos que nos saltam aos olhos da forma como eles falam, da forma como eles apresentam Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17, amém? Diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que texto fantástico para definir Jesus Cristo, meus irmãos. Você está entendendo o que aquelas pessoas estavam perdendo naquele momento ao abandonar Jesus, ao deixar de seguir Jesus por causa das suas motivações erradas, por causa dos seus pensamentos distorcidos, por causa do seu egoísmo? Quantas pessoas que hoje fazem o mesmo porque não entendem quem é Jesus? Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz assim, na capa e na perna dele estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 22, 13, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Romanos capítulo 11, 36, pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Glória a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? Observe que, segundo os textos bíblicos e segundo as afirmações do próprio Jesus, Ele é Deus, por meio dele foram criadas todas as coisas, Ele é a fonte da vida, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Filho unigênito do Pai. Ele é o pão da vida para saciar as nossas almas famintas. Ele é a luz do mundo que veio para nos tirar das trevas do pecado. Ele é a porta por onde entramos e podemos sair e encontrar descanso e salvação. Somente nele nós encontramos vida plena e abundante. Jesus é o bom pastor que apacenta e cuida as suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. E por isso nós temos a garantia de uma eternidade ao lado do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
o único caminho que leva ao Pai, a única verdade que nos revela o Pai, a sua vontade e nos guia a uma vida plena. A única vida verdadeira que nós podemos experimentar. Jesus é a videira a qual estamos ligados para poder viver e frutificar. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o nosso libertador que nos redimiu, que nos salvou dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, por meio de quem todas as coisas vieram à existência e por meio de quem tudo é sustentado pelo seu poder. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Portanto, a glória é para Ele, para todo sempre. Amém, igreja? Entenda que tudo converge, tudo se completa em Jesus. Tudo o que Deus realizou através da história foi para chegar a esse momento. Jesus. Sem Jesus não há nada. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Quando no capítulo 6, versículo 29, as pessoas perguntaram para Jesus o que é que Deus quer que a gente faça. Jesus disse, Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E foi por isso que Jesus afirmou com tanta propriedade e com toda a autoridade, quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim terá a vida eterna. Outra questão que eu gostaria de destacar, que é importante nós entendemos em relação a Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, agora, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo também afirma, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E em Gálatas 6:5, Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Todos os versículos que eu citei acima, Romanos 8:1, 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:5, eu poderia citar vários outros nessa mesma linha, mas todos esses versículos enfatizam que é por estar em Cristo que nós estamos justificados, é por estar em Cristo que nós somos novas criaturas, é por estar em Cristo que a nossa fé faz sentido. Nós somos alguma coisa ou temos algum direito no reino de Deus, não porque nós frequentamos alguma igreja, não porque nós somos membros de uma igreja, não porque nós somos supostamente uma pessoa boa, não porque fazemos ou praticamos boas obras, não porque nós somos de uma classe social elevada, não porque nós viemos de uma família tradicional religiosa, não porque nós cumprimos algumas exigências religiosas ou doutrinárias de alguma denominação, de alguma determinada igreja. Não é por causa de um líder religioso ou um suposto santo beatificado. Não, é por estar em Cristo. Quantas pessoas que estão se enganando, quantas pessoas que estão se perdendo. Às vezes as pessoas ficam, eu sou de igreja tal, eu tenho que estar na igreja tal, vem para a igreja tal. Eu sempre dizia para os irmãos lá na Paraíba, quando eu pregava, o dia que você estiver numa igreja que diz que se você não estiver nela, você não tem salvação, saia rápido. Saia rápido. Porque a salvação está em Jesus e não na igreja. Tudo o que nós temos e somos está em Cristo. Eu poderia citar aqui vários versículos que enfatizam essa verdade. É por estar em Cristo que nós somos alguma coisa. Tudo passa a fazer sentido depois que nós estamos em Cristo. A minha comunhão com a igreja, a minha vida com a igreja tem sentido porque eu estou em Cristo e eu sei que a igreja é o corpo dele. Tudo é em Cristo. Nada acontece sem Jesus. Tudo se completa, se preenche, se resolve e acontece em Jesus. E foi por isso que Pedro, com tanta propriedade, quando Jesus perguntou para os 12, depois que aqueles seguidores não suportaram a palavra, não conseguiram ouvir aquela palavra de Jesus, então Jesus virou para os 12 e disse, vocês também querem me abandonar, querem me deixar? E Pedro olhou para Jesus e disse o quê? Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles já estavam cientes de que sem Jesus eles não iam para lugar nenhum. Jesus era a vida, Jesus é tudo que eles precisavam.
E eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite, para você que está aqui, para você que está em casa, para onde você está indo? Quem você tem seguido? Uma religião, um líder carismático, um falso Deus, um santo, uma igreja para frequentar, uma mesa de bar, uma balada? O que é que você tem seguido? Aonde você tem ido? Você quer chegar aonde? Porque tudo converge para Jesus, tudo é Jesus. Cristo é tudo em todos. Não há nada fora de Jesus. Você pode viver na ilusão desse mundo agora, achando que você é alguma coisa aqui, que você vive alguma coisa aqui, mas um dia essa ilusão acaba. Um dia a Matrix vai encerrar. E aí você vai estar cara a cara com Deus, e aí você vai dizer, poxa, que chance eu perdi. Quantas vezes eu ouvi falar desse Jesus e eu achava que era papo furado, e na verdade, agora eu estou vendo que ele era tudo. Porque tudo que eu achava que era tudo antes, eu perdi. E agora eu estou aqui na presença dele. A caminhada está difícil, meu irmão, não desista. Não desista. Você vai para onde? Se é Jesus que tem as palavras da vida eterna. Se é Jesus que é a ressurreição e a vida. Vai para onde? Vai correr para onde? E se você ainda não correu para Jesus, está esperando o quê? Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de dar um passo de fé. Está na hora de seguir pelo caminho certo. Quem tem as palavras de vida eterna é Jesus. Não corra atrás de conversa furada. Não corra atrás de boatos. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o melhor de Deus para a nossa vida. Deus deu o melhor que Ele tinha. Deus não deu qualquer coisa. Deus não deu uma coisa que fosse supérflua para Ele. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus para nós é a vida eterna, é passar uma eternidade ao lado do Senhor. Siga com Jesus, porque Ele tem as palavras da vida eterna. Amém? Queria pedir que você curvasse sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, nós não somos merecedores de nada que venha do Senhor, mas é pela Tua graça, é pelo Teu amor, é pela Tua imensa bondade que nós estamos aqui. E acima de tudo, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado Jesus, tão precioso Filho, que veio morrer em nosso lugar, veio se entregar em nosso lugar. Nós, meros pecadores, o pó da terra, mas o Senhor nos ama e entregou o Teu Filho amado. O autor da vida se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos sair da morte para a vida. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida de Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Louvado seja o Senhor. Ó Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos preserva no Teu caminho, nos ajuda a crescermos a cada dia na presença do Senhor, sempre lembrando que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que ter uma vida na presença do Senhor. Não deixe, ó Deus, que os afazeres do dia a dia, que a nossa vida cotidiana, que os nossos projetos e planos nos tirem da presença do Senhor, nos afastem dos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos, cada dia, ó Deus, crescer mais e mais na nossa comunhão com o Senhor. Cada dia, ó Pai, sentir mais e mais o Senhor em nós, para podermos declarar como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o desejo, Pai, que nós temos, que Cristo possa viver cada vez mais em nós, ter a liberdade de viver cada vez mais em nossas vidas, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.